Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. 16 de janeiro de 2020, Atualidades Pampa entrando no ar. Depois de um dia, uma noite de muita confusão, de muita tragédia, em função do temporal que aconteceu aqui na nossa cidade, que foi dos piores de todas as localidades aqui do Rio Grande do Sul. Realmente foi de muitos danos. Ainda nós temos praticamente 100 mil casos a serem resolvidos em termos de falta de luz, de energia elétrica. As pessoas que já perderam muitas coisas, muitos telhados, e não apenas em lugares específicos, ou aqui ou ali, pelas residências, não. Em muitos lugares, carros que ficaram debaixo de árvores, as nossas árvores, né, que já estão velhas, já estão penduradas na rua e a gente não pode fazer nada. Mas não só disso nós vamos falar, tem muitas outras coisas. O Atualidades Pampa está começando agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, para aqueles que tiverem luz, né? Ou para aqueles que não estiverem com as suas televisões, podem nos acompanhar através do Facebook, pode ser através do seu aparelho, do seu telefone, porque entre os assuntos que serão tratados neste programa estarão, Gustavo Vitoriano. Porto Alegre sem flanelinhas. Como será a fiscalização na capital gaúcha? E o importante setor de serviços apresenta aceleração no nosso país. A morte do meu querido amigo, cantor e compositor Luiz Vieira. Em Fortaleza, uma cena de horror. Dupla invade uma escola, dispara e deixa 3 adolescentes feridos. E o caso da cervejaria Baker fica pior ainda. Agora são 21 lotes contaminados e mais uma morte. O clube brasileiro contrata um jogador por 20 milhões de euros. Isso é patamar Europa. E eu vou falar sobre o sequestro de um agricultor que aconteceu hoje em Pelotas e acabou com 2 bandidos mortos. Sabe por quê? Porque a vítima estava armada. Tô bem. Vamos começar por... Olha lá o outro já. Eu não disse. Tu não disse. Mas tu não sabe toda a informação. Ali e lá. Os dois. Disse. Vamos lá, vamos começar por aí. Pois hoje pela manhã, um homem de 29 anos, um agricultor de 29 anos, chegou até Pelotas, viajou de Carazinho, sua cidade natal, onde ele mora, e foi até Pelotas porque ele estava negociando um trator. E aí ele combinou de ir até um posto de combustível e aí fazer, então, toda a negociação. Quando ele chegou no posto de combustível, foi anunciado o sequestro. E então ele entrou dentro do carro, na parte do motorista, e do lado o bandido, com uma arma na cabeça dele, mandou ele seguir até determinado lugar de Pelotas, dentro de Pelotas. Quando ele chegou nesse lugar, havia um outro bandido que entrou no carro. E aí ele pulou para o banco de trás, o bandido então foi para frente, eles amarraram as mãos dele, colocaram uma camiseta no rosto dele e no meio do caminho ele resolveu dizer que estava passando mal para eles darem, né, uma afrouxada ali na corda. E foi isso que eles fizeram, eles pararam o carro, afrouxaram a corda. Quando aconteceu isso, ele tirou o revólver da cintura, conseguiu tirar o revólver da cintura, acertou o bandido que estava ao lado dele. O outro ia reagir que estava dirigindo, mas como estava dirigindo não tinha toda a habilidade, agilidade no momento, e aí ele deu 2 tiros nele, um na cabeça, enfim, um perto do pescoço, perto dos ombros, e acabou que os 2 faleceram na mesma hora. E aí ele, claro, já prestou depoimento na polícia, ele tem posse da arma, a arma está regular, só ele não tinha porte de arma, então ele não poderia sair da sua propriedade com a arma. E vai ser processado por porte ilegal de armas. Agora, maravilha. É uma maravilha. Agora, a morte dos bandidos é uma legítima Deveria defesa, ser laureado por ter reduzido a criminalidade, né? A criminalidade. Não, ele vai ter ainda que responder. Vai responder o processo à justiça por
por porte de arma Por ilegal. porte ilegal de arma. Um país sério que não seja regido pela bandidocracia, amanhã de manhã ele estaria nos programas ao vivo aí recebendo homenagens. Ele é um pelo agricultor de serviço prestado à 29 anos, sociedade. não foi dito qual é o nome e tudo mais, e parece que um dos bandidos já identificado teria 24 anos. Eu não duvido que surja aí algum jornalista moderninho capaz de dizer que ele, na verdade, ele abusou da boa-fé dos bandidos quando eles foram afrouxar a corda. Não, foi excesso de força. Bom, eu quero... Excesso de legítima defesa. Tá, eu quero puxar o outro lado disso, não a ironia dos guris, que são defensores do porte, da posse, da arma, enfim. Eu pego pelo outro lado. Quantos mais vão cair no conto de sair para um lugar e comprar não sei o quê? Quantos, hein? Já foram passados para trás? Quantos já morreram por isso? Né? Quanta gente a polícia, que foi... inclusive, vai investigar também isso. Exatamente. Né? Essa venda desse trator que não existia. Que não esse existia, golpe. que é um golpe que está nesse meio rural aí, e não é novo, quer dizer, as pessoas continuam caindo no golpe. Ou ele, esse homem até, esse jovem até por não ter porte de arma, estivesse portando, né? Se ele estivesse dentro da propriedade dele, não teria problema. Não teria problema, exatamente. Porque a armamento tem mas é que ele registro só... e a legislação permite que dentro da área rural, agora foi alterada, né? Ele tem a posse. Dentro dos limites da área rural, ele tem a posse e o porte dentro da sua área rural. Mas como ele foi se encontrar em outro local... E de bobo não tem nada. Acho que o juiz aí tem que aliviar, né? Não, isso é isso, certeza, Gustavo. Eu acho que a notícia é para inglês ver. É para inglês ver. O que importa é que ele safou e a polícia tem que se preocupar nesse momento com os falsários que continuam aplicando golpes. Sabe o que acontece, Magda? É o seguinte, os veículos particulares, com o tempo esse golpe foi esmaecendo, que as pessoas se deram conta. É muito perigoso você vender um veículo particular diretamente, colocar um anúncio e vender. Leva para uma loja de amigo, uma loja confiável, paga uma comissão, o lojista vai ver o seu veículo, se ele está ok, emplacamento certinho, vende pela loja. Negocia comissão com o lojista, eles fazem uma comissão legal, às vezes 2%, 3%, paga, a sua segurança não tem preço. Você vai vender um veículo de 100 mil reais, por causa de 2, 3, 4 mil reais, você vai arriscar a sua vida, tem que abrir a sua casa, a sua garagem, com a chave na mão, para mostrar carro para um estranho que ligou pelo telefone para você. Ou vai comprar também, compre de alguém que conheça e tudo mais. Se for comprar, compra numa agência, seja carro novo ou carro usado, compra numa agência, um local conhecido, que tem nome, entra dentro da agência. Isso que tu citaste, Vitorino, um local que tenha nome e endereço e que tenha já nome no comércio. O conceito mesmo. Já na cavalhada, lembra? O cara abriu vende-se carros, vendeu, quando as pessoas foram buscar não existia mais nada. Nós temos um colega aqui na Pampa que comprou um veículo com graves problemas de documentação e quando ele foi atrás do cara, a loja não existia mais. O que é um pecado. Uma semana a loja desapareceu. De novo, no Brasil tem muito disso, do justo pagar pelo pecador. Porque a modalidade, né? Você tem hoje aplicativos, formas de aproximar a oferta e demanda, que seria muito bem-vindo, né? Você tem um produto lá Ela e eu tenho bem-vinda interesse. pro malfeitor também. Claro, esse que é o problema. Porque a modalidade é ótima. Sabe, você consegue aproximar, tem coisas, por exemplo, que são importadas que você não encontra com facilidade numa loja, mas que o Vitorino pode ter e eu estou interessado e que a gente poderia, graças à tecnologia ou até os classificados de um jornal poderiam nos aproximar e a gente levar adiante esse negócio. O problema é que o justo acaba pagando pelo pecador. O problema é que na área rural, Marconi, não existe, por exemplo, claro que tem revendedores de tratores, implementos agrícolas, enfim, mas eles são em número muito menor e muitas vezes a distância geográfica dificulta. Sim. Então, por exemplo, eu nunca vendi um carro dentro da minha casa e nunca comprei um carro no meio da rua. Só compro um carro numa agência e só entrego o meu carro em uma agência devidamente documentado. O que acontece? Quem mora em Triboboca da Serra, uma cidade que eu criei para dar a ideia de distância, quem mora em Triboboca da Serra tem um tratorzinho de 40 HP. Ele quer tocar por um trator de 60 HP, que ele viu numa loja que fica a 200 quilômetros. Como é que ele faz com o trator dele? Entendeu? Aí ele fala com fulano, com ciclano, muitas vezes nem anuncia.
Ele conta na fazenda, pede para os peões contarem para a fazenda do lado, do outro. Ah, tem um cara lá no outro que tem um amigo que talvez tenha um primo que possa querer o seu trator. E aí... o que me parece é que a notícia é muito mais simbólica para passar uma mensagem, né? Que é para dizer que, ó, tá vendo? A questão é essa, se você tem que ter o direito de se defender, você não sabe, o mundo é isso, todo dia a gente sai de manhã e não sabe se vai voltar para casa de noite. Você tem que ter as ferramentas que o mundo lhe oferece para garantir a sua defesa. Se você tiver uma arma na cintura, é matar ou morrer. Se você não tiver, é só morrer. Sabe? É tirar o espinho do porco-espinho. A analogia é infantil, eu sei, mas tem que ir de alguma forma que fique clara a mensagem. Que tirar do cidadão e ele hoje aceitar passivamente a ideia do não reaja, não se defenda, não defenda ninguém, não defenda só, deixa, não enfureça o bandido. Eu não viu aquela senhora ontem que foi assaltada? Do assalto, né? Tirou o revólver da bolsa e deixou o vagabundo mais pesado. Bem feito. Porque me parece óbvio, sabe? Os caras, você acha que o cara vai vir para conversar contigo? Não. Que tal tu me dar teu carro? Sabe, vamos fazer uma boa, entendeu? Eu não quero te machucar, na coronhada pra fora, sabe? No teu direito de ir e vir, tu ser agredido dessa maneira e ainda ter que ouvir socialmente a ideia de não reaja, sabe? Isso pra mim é incompreensível. Boa noite, programa pra cima, valeu! Isso é de ontem, mas eu achei apropriado ler ainda hoje. Mas é verdade, é do Regis Fernando. Quando a utopia se concretizar, os sonhos não serão mais necessários. Regis Nietzsche. Aqui, de Nietzsche de Niterói, Canoas, não é o Nietzsche do Marne. Carla, sorriso contagiante, quero mais, tchau. Quero mais, tchau. Quero mais, tchau. Foi isso que o Regis Fernando disse. Agora é oi, lá era tchau. Tchau, agora tchau. Oi. Aqui no Facebook também as pessoas estão se manifestando. O Eugênio Carlos diz: vai ter jornalista alegando que a vítima deveria ter dado um tiro para cima e não nos vagabundos. É verdade. A Rose diz: é um absurdo ser processado por não ter porte de arma e ter matado 2 criminosos. A Loiva completa dizendo: agora o guri vai se ferrar e vão dizer que os bandidos não souberam usar sua ferramenta de trabalho. Ai, que tem a história da ferramenta de trabalho. Tá nos autos de um acórdão do nosso TJ. Tu sabe que nós temos uma comunicação com vocês que é direto com lá em cima na casa, assim, na direção da casa. Mas eles mandam para nós. É a única ligação que não cai essa. E aí a gente tem que ler, tá, Vitorino? Opa. Presta atenção. Presta atenção. É pra ti. Sobrou. Eu imaginei. Roque da Silva diz: mau caráter tem todos os lados em qualquer partido. Pede, por favor, para o Augusto Vitorino parar de falar que tudo que acontece é por causa da esquerda. Aí tem outro, como os dois são pra ti, eu vou fazer um combo. Certo, um combo. Tá? Outra aqui. Vitorino sempre defendendo o Bolsonaro. Deveria ser menos parciais. Depois não pode ficar questionando jornalistas da Globo. Mas Aí esse quem é? O César Marques. Meus caros telespectadores, agradeço desde já a participação, o seu reclamo. E quero dizer o seguinte, que eu critico o Bolsonaro e o defendo quando acho que tem que defender. Eu tenho uma participação ligada exclusivamente à minha opinião. Então, assim, quando eu defendo o Bolsonaro, alguns não gostam. Quando eu ataco o Bolsonaro, outros não gostam. Isso quer dizer que eu tenho independência. O ruim é ter um lado só. Eu não tenho um lado só. Eu já critiquei o Bolsonaro, já critiquei o Paulo Guedes, já critiquei meio mundo aqui, até os militares eu já critiquei. Gostaria que o senhor escutasse um pouco mais o que eu digo e afastasse um pouco o conceito ideológico. Eu defendo o Bolsonaro, mas também o ataco. Boa noite, pessoal da bancada. Quem fala é o Pedro Décio. Vi uma outra emissora, uma reportagem, que as equipes de manutenção estavam trabalhando para, com rapidez, fazer voltar a luz aos clientes do nosso estado. Mas alguns são ingratos ou ingratas, reclamando que estava demorando muito para a luz voltar, ingratos mesmo.
o pessoal num esforço tremendo e o pessoal xingando com esta demora. Quem sabe este pessoal ingrato consiga fazer o serviço mais rápido. Magda, sabe o que acontece, Magda? A falta de energia elétrica, ela é devastadora para comerciantes. Não, e não Hoje, depende só de nós, né? Deu um blackout hoje na Rádio fora Pampa daqui. nós recebemos uma mensagem de um rapaz, dono de um açougue. Ele tinha recebido o estoque dele por volta de 2 da tarde de ontem. Ele está mais de 24 horas sem energia elétrica. Ele perdeu milhares de reais em carne. Na Correia Lima tem um vizinho do Chicão ali, que tem um mercado. Ele vai abrir segunda-feira. Não, e ele já disse que como é que se diz? O prejuízo dele até agora é aproximadamente 200 mil. Que tudo que ele tem no mercado. Aqui próximo à Rede Pampa teve um mercado que uma parte da árvore caiu em cima do mercado. Então todo o comércio estava interditado, eu até passei de carro mais cedo ali na oportunidade, as pessoas estavam desesperadas, porque está tudo destruído. O comerciante não conseguiu nem entrar no local para saber o prejuízo, porque a árvore caiu em cima. Que horror. E assim está boa parte. E o pior é saber que choveu como choveu ontem para agregar problema ao que a gente já tinha da estiagem. Porque não solucionou a questão da estiagem, não é o tipo de chuva que traz benefícios à produção. E ainda, além do problema na área rural, agora ficamos com todos esses problemas aqui somados também na área urbana. É para complicar ainda mais. Não, e as imagens são assustadoras, né? Nós estávamos aqui dentro do estúdio na oportunidade, mas assim, recebi vídeos de estabelecimentos comerciais onde os carros quase viravam assim com o tempo, e principalmente pessoas que trabalham com esse tipo de veículo, por exemplo, Ubers, que não tiveram como parar, não tiveram como fugir da chuva e tiveram seus veículos danificados. Na verdade, olha lá, algumas das imagens. Olha que coisa assustadora. Imaginem mais de isso. 100 km por hora. Exatamente, mais de 100 km por hora. Olha ali, ó. Postes de iluminação junto com árvores, foi um estrago, assim, ó. Não, quem circulava de noite era um local de guerra, assim, eu tinha que estar com o pisca Eu ia ligado. comentar com vocês. A hora que nós saímos daqui, saímos quase que meio juntos, principalmente o Vitorino, a Ana, eu e mais alguém que estava saindo, assim, que saiu depois. Tinha galho para tudo. Gente, não, tá assustador. Tem região aqui que ainda tem. Sim, e nenhuma iluminação. Escuro. Nada, Não, nem o caminho que eu faço tava fios, assim, caídos, assim, e os carros não sabiam passar. E continua, quero avisar as passavam. pessoas que tem muito lugar que continua. O que a gente acaba, né, aí fazendo... É claro, infelizmente a gente vai ter que fazer essa pontuação em relação à estrutura da cidade, né? Porque não é nenhuma surpresa. Se a gente for lembrar aquele fatídico 29 de janeiro, né, que destruiu a cidade também, ou seja, é um período que invariavelmente nessa quinzena aí nós vamos enfrentar algo desse tipo. Todo ano. Todo ano, sabe? Todo ano. É pontual, é sazonal, a gente consegue saber já. Não é surpresa para ninguém. Não É que assim, Marconi, um índice de precipitação pluviométrica muito grande, uma densidade muito grande num período curto, nenhuma cidade resiste. Que eu ia dizer. Tóquio, Paris, Londres vai Nenhuma. encher d'água. A qualidade do serviço público tu vê no processo de recuperação. Excelente. Por exemplo, nesse momento, agora à noite, São Paulo e Belo Horizonte estão enfrentando um inferno. Sabe por que São Paulo tem esse problema? Porque São Paulo é uma cidade impermeável. Você tem Falta tudo, terra. calçadas, canteiros, asfalto. A água não tem por onde escoar, senão pelo esgoto pluvial. Se o teu esgoto pluvial não está limpo e funcionando 100%, amigo, é o caos. E esse é um problema que São Paulo enfrenta, e Belo Horizonte também. Porto Alegre já foi assim. É verdade. E eu lembro que o DEP andou abrindo umas galerias novas aí, andou trocando umas bombas, coisa e tal. Então, a qualidade do serviço público está no tempo que você leva para colocar a normalidade à cidade. O bairro, lá embaixo, o bairro São João, enchia d'água, levava 2 dias para descer água. Hoje, em pouco mais de 3, 4 horas, a coisa já acomodou. Ou seja, isso está funcionando. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande com a CE, porque a CE tem dimensionado mal a sua equipe, essa equipe de contingenciamento. Porque, foi como você falou, todo mundo sabe, janeiro e fevereiro vai ter temporal, vai ter vai chuva. A Defesa Civil já tinha alertado. A Defesa Civil alertou 2 dias. Com antecedência, já tinha... Ontem entrou da prefeitura, mas a Defesa Civil já tinha entrado nos celulares, tudo que ia acontecer. Esse processo de contingenciamento é que tem que ser redimensionado. Você tem que ter mais gente, olha, vem um rocambole aí. Então, vamos fazer o seguinte...
vamos, em vez de ter 4, 5 equipes de emergência, de plantão, vamos 10, 12 equipes, porque o bicho vai pegar. Esse é o problema. Vê, a água já desceu, mas nós estamos quanto? Você deu o número aí agora, você quanto de energia? Mas tem um outro que aí entra um pouco desse comportamento meio provinciano aqui de Porto Alegre, por exemplo, que é bater na mesma tecla do lixo. Né? A gente ainda tem lidar com o lixo. Não, eu digo de entupir. Porque, por exemplo, ainda se. Mas o nosso problema foi a destruição. Não, destruição. Mas eu digo, sobre as vias alagadas, por exemplo, onde eu morava antes era uma avenida grande que ainda tem esse conceito de não poder ter lixeira. Então, lidar com lixo, o que é? É juntar a sacolinha de dentro de casa, vai ali, larga ali no cordão, que daqui a pouco passa o caminhão. E é no cordão da calçada, no meio-fio, que fica um monte de sacola. E é ali que estoura o saquinho. E é ali que estoura. E enquanto o caminhão não passa, pode chover. Esses sacos todos vindo pra cá. Ontem eu cheguei bem na hora. Eu também cheguei bem na hora. Nem quis olhar o meu carro. A gente comentou, era pedra pra tudo que era lado e saco de lixo rodando a rua. Saco de lixo, porque a gente lida ainda com essa saco de lixo é o que mesmo me preocupa. Tem sofá que às vezes atravessa o Riacho Ipiranga, né? Olha aqui, pois então, diz o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto. As sequelas deixadas pelo temporal de quarta-feira na capital gaúcha são os sinais mais evidentes da falência total dos órgãos públicos e dos serviços por eles prestados. Porque, vejamos, não existe nenhum plano contra catástrofes climáticas. Se existe, ele é tão mal planejado do que é executado. Prevenção, então, é uma palavra que não existe no universo de qualquer repartição pública. Onde não existem técnicos e sim apadrinhados políticos em setores-chave, no entanto, quando existe algum técnico, são de péssima ou nenhuma qualidade. Os transtornos são reflexo dos gastos desnecessários do dinheiro público. Muito mais prevenção e menos cargos por indicação. É assim que as pessoas veem, né? Já aproveito a mistura. É que, infelizmente, a primeira área que sofre os cortes econômicos é justamente os departamentos que trabalham na hora da crise. A gente pode ver até quando nós tivemos as queimadas na Amazônia, o caso, né, de Brumadinho, das barragens, quando se começou a questionar qual é, então, o planejamento, as pessoas nem sabem, as pessoas não se preparam, porque dentro desse departamento a gente tem um jeitinho brasileiro de ser. Nunca vai acontecer. Acontece com os outros, não acontece comigo. Acontece lá em tal cidade, não acontece no Rio Grande do Sul. E as próprias pessoas não têm um comportamento assertivo, elas não são preparadas. Porque o Marconi até comenta bastante a respeito da preparação dos americanos, porque assim, desde uma escolinha você já trabalha a questão do incêndio, a questão de um atentado, o que acontece se tiver um atentado terrorista. É assim, é surreal a maneira que eles se preparam para qualquer tipo de coisa. Aqui, se falta luz, a gente já não sabe o que fazer. Parece baratinha se batendo nos cantos da cidade, assim, pra onde eu vou, o que eu faço? Pego minha família, entro no carro, não entro no carro, a gente não sabe o que fazer. Mas é que a gente não sabe mesmo, dá pânico nas pessoas, né? Olha esse senhor, quer apostar? Tá super bonito o seu chapéu, mas não posso entender. Não dá, aqui é só escrever. Quer apostar que na CE tem mais diretor, coordenador e gerente do que técnico na rua trabalhando? Mas é isso que, em outras palavras, é o que o nosso telespectador disse. Quer apostar? Mas nós vamos continuar falando sobre tudo isso. Agora vamos ouvir o Chicão Tofani. Hoje, Magda, o futebol brasileiro foi para um plano que eu não acreditava que seria esse plano nesses próximos anos. Um jogador foi comprado por 20 milhões de euros. Significa 100 milhões de reais. Não acredito que Grêmio Internacional tenha esse orçamento para gastar durante o ano. E nem outros clubes no Brasil. Foi qual? Óbvio, Flamengo, né? E Gabigol. O Flamengo se acertou com a Inter de Milão e vai dar 20 milhões de euros para a Inter de Milão e vai ter posse de 85% do Gabigol, que é a nova estilo de contratação. E a Inter de Milão fica com 15%, por causa que fica com numa futura venda, ela ganha isso. O salário do Gabigol, R$1,5 milhão de reais por mês líquido. Esse é um mega salário, porque para mim o melhor centroavante do Brasil não é o Gabigol, é o Pedro, que está na Fiorentina, que casualmente o Flamengo e o Grêmio estão disputando, vai ganhar R$500 mil. O Flamengo, nesse aspecto aí, ele chegou num patamar que é um patamar europeu, que os grandes craques do futebol mundial, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Messi, eles valem mais de 100 milhões de euros. É meia dúzia de jogadores, Neymar faz parte deles. Depois é o médio, não é o super craque, é o craque médio, de 50 a 80 milhões de euros. E depois vem o craque normal,
que é o Gabigol, mas o Brasil nunca teve esse perfil de ser um comprador. Agora o Brasil está virando comprador. Isso também tem um pouco a ver com a troca de governo, eu acredito. O Brasil que nós estamos vivendo é um Brasil que lá no centro do país, Roberta, é um Brasil de primeiríssimo mundo. Tô chocada com os valores. Não, São Paulo, por exemplo, tirando Nova York, é a segunda cidade do mundo que tem mais Ferrari, que mais vende Ferrari. Veja só, um carro de 2 milhões de reais. Essa crise está muito aqui porque nós estamos na ponta da quina do país. O centro do Brasil está bem, obrigado, e no esporte melhor ainda. Os valores das economias que a gente vê por estado são diferentes da realidade que temos aqui no Sul, tanto que muitas empresas, como o próprio Gustavo Vitorino traz, já estão saindo aqui do nosso estado, porque realmente há uma carga tributária, uma série de pressões, inclusive é um estado que está quebrado, né? Agora, Chicão, o que eles fazem com tanto dinheiro? Eles administram isso, porque tu ganha 1 milhão por mês, tem que abrir um banco, ajudar as pessoas. O cara ganha 1,5 milhão limpo do imposto de renda. Essa é a parte mais fácil de entender. Eu vou confessar pra vocês... Dá 100 mil pro Marconi. Eu vou confessar pra vocês, eu não entendo nada de futebol, né? Eu entendo mais de finança, economia. E eu tive a oportunidade de conhecer um jogador de futebol e eu fiz uma entrevista com ele que vai ainda sair no meu canal, sobre essas questões de finanças. É chocante, assim, mas por outro lado eu aprendi muitas coisas. Eu virei fã Ele contou com tudo que eles gastam? Mais do que tudo, demonstrou algo que eu não sabia. Que o jogador de futebol, ele diz o seguinte, que é a única profissão que ele sente que ele tem uma obrigação de ajudar a família e de ajudar os amigos. Então, assim, se tu és uma pessoa que veio de uma situação muito pobre e tu vira um médico, a família não te pressiona tanto quanto se tu és um jogador que nasceu de uma família pobre. Ele afirmou que ele e os colegas e as pessoas que ele conhece passam por isso. E chama a atenção que ele é uma pessoa que, desde o início, foi buscar muita leitura, conhecimento e se preparou para a sua aposentadoria. Vou até dar o nome dele, é o Tinga, que eu conheci, né? Veja bem, a pessoa que não entende nada de futebol e conheci o Tinga, Violetinha, pediu autógrafo, adorou, conheceu, tirou foto, ele gostou da Violetinha. O Tinga é uma figura maravilhosa. Ele e a esposa, que casal Magda, querido. Hoje chegou no Brasil um dos mais modernos equipamentos de luta contra o câncer no mundo. Através de um acordo com o Estado de Israel, o Brasil trouxe para o Instituto Câncer de São Paulo um aparelho revolucionário em que é possível queimar as células cancerosas e o nódulo canceroso sem que haja qualquer tipo de incisão na pele. É um protótipo, só existem 30 aparelhos desses no mundo e um veio para o Brasil. O governo de Israel mandou instalar, ele está em São Paulo, repito, no Instituto Câncer de São Paulo, e ele é indicado para tratamento de cânceres de difícil remoção por cirurgia convencional, especificamente no tronco. Ele consegue resultados e sucessos acima de 85% a 90%. É um equipamento que ainda está em fase de testes, tem uma série ainda de requisitos para que ele seja adquirido, é um equipamento muito caro, mas o Brasil salta na frente e recebe o único equipamento desse modelo na América Latina. Então, uma nova esperança para aquelas pessoas que têm ou que um dia venham a sofrer desse mal que continua levando Mas vidas. Qualquer câncer, Gustavo? Não, preferencialmente o câncer na área de tronco, membros internos de tronco, especialmente útero, colo do útero, os cânceres que têm a origem, por exemplo, no vírus HPV, do colo do útero da mulher, câncer de pulmão, câncer na cavidade cardíaca. É um aparelho extremamente moderno e que o governo de Israel, através desse acordo com o Brasil, liberou para o Instituto Câncer de São Paulo. E hoje o equipamento começou a ser instalado. Ele leva aproximadamente 10 dias a instalação, porque é extremamente complexo, exige um sistema elétrico balanceado, exige um sistema de amperagem todo específico para ele funcionar. Até a operação deve ter. E a operação, muita qualificação, foram alguns médicos que faziam treinamento em Israel para lidar com esse equipamento. E é uma notícia, quem sabe nós vamos ter mais aparelhos como esse, quem sabe algum dia aqui em Porto Alegre, no Hospital Santa Rita, né? Quem sabe, vamos ter esperança. Vamos ter esperança. Instagram,
@atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa. Ativa aquela sinetinha que tem do lado direito e você passa a receber as notificações cada vez que tiver alguma coisa do nosso programa. Se for o Facebook, a sua comunicação é facebook.com/atualidadespampa. O e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001, Carla. Aqui o Vilmar diz, reclamam da seca, reclamam da chuva, sem meteoro. Reclamam de tudo. É verdade. Olha, e no youtube.com/tvpampa, lá no nosso canal, eu cheguei num momento que a gente normalmente chega aqui no Atualidades Pampa. Como é que chegou nesse assunto? Eu fiquei olhando aqui as mensagens e pensei assim, ó, como chegou nesse assunto? A Daísa diz, que horror o temporal, estou no Maranhão e por aqui tivemos ventos fortes na terça-feira, mas nem próximo aos ventos de Porto Alegre. O Marco Borba diz, a China é comunista e o Bolsonaro foi passar chapéu lá. E daí ele completa. E você vem falar que comunismo é miséria? A Geni Lourdes. Todos sabem que a China é comunista, por isso não vamos pra lá. Bom, e aí... Isso é de hoje? Gente. Isso é de hoje, mas ninguém falou nisso. Não sei. Como nós chegou falamos, Ana? Não, mas só para trazer informação, então, China e Estados Unidos entrando num acordo comercial. Não. Eu quero saber se nós que passou por essa bancada esse assunto. Tá todo mundo louco. É legal. Mas mesmo que tivesse falado, só o rumo que tomou essa prosa aí. Vamos deixar o Mário Barcelos falar um pouco. Algumas pessoas passam na vida, não fazem absolutamente nada, né? Simplesmente passam pela vida e outras marcam indelevelmente a vida através da sua poesia, através do seu talento e através do seu coração enorme. Eu tive a oportunidade de conviver durante essa minha longa vida com muitas pessoas extraordinárias, maravilhosas. Obrigada. Alguns chegaram à presidência desse país, outras pessoas foram cantores extraordinários, alguns ainda são cantores extraordinários, mas poucos chegaram àquela denominação de você dizer meu amigo. Não é irmão. Irmão, amigo você escolhe os amigos. Eu escolhi ele como amigo, ele me escolheu como amigo. Eu falo do Luiz Vieira. Luiz Vieira, para quem não sabe, os jovens de hoje, a Aninha não conhece, mas o Luiz Vieira foi um dos maiores poetas da música popular brasileira. Ele compôs algumas canções que são eternas, que fazem parte do cancioneiro popular brasileiro e que fazem parte da história da música desse país, como, por exemplo, Paz do Meu Amor. Paz do Meu Amor é um das maiores poesias. É lindo mesmo. Taiguara canta. Menino de Braçanã é outra música fantástica, mas principalmente o Menino Passarinho, que é o prelúdio para Ninar Gente Grande. E ele me contou, uma das vezes que nós saímos, ou que nós conversamos e tal, participou de muitos programas de televisão que eu apresentei, participei de programas dele que ele apresentou na TV Bandeirantes em São Paulo, na TV Tupi em São Paulo, participei Eu entrevistei ele dele há muitos anos atrás. E o Luiz Vieira me contou a história. Ele vinha num avião e aí começou a olhar as nuvens, Magno, olhando as nuvens e tal, e começou a vir aquela coisa, porque o compositor não tem hora, né? Veio aquela sensibilidade, aquela coisa, então, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Essa figura poética criada pelo Luiz Vieira realmente foi extraordinária. Para quem não sabe, Luiz Vieira fez o seu curso superior, fez direito, era advogado, nunca exerceu a profissão porque ele gostava, era da música. Achavam que ele era nordestino. Eu tenho até um dos discos que eu... Ele tinha cara e jeito de falar de nordestino. Mas não era nordestino, nasceu no interior do Rio de Janeiro. E o Luiz Vieira tinha uma coleção de amigos. Faleceu hoje, à 13h, aos 91 anos de idade. Imagine só a longevidade de alguém que viveu da música durante toda a sua vida. Luiz Vieira, na minha opinião, foi um dos maiores poetas desse país. Está no nível de um Vinícius de Moraes, está no nível de outros tantos grandes artistas, homens que criaram através da sua poesia, que hoje não existe mais. Uns convites, não existe mais. Eu fico ouvindo essa, eu não consigo nem entender. Olha, eu fiz um teste agora para ver se eu estou meio surdo, mas não estou surdo, não. Audiometria, não, estou legal, estou ouvindo direito, mas não consigo entender. Como não consigo entender certos apresentadores de televisão, de rádio e tal. Também não entendo. Agora, eu digo a vocês, fiquei muito triste, porque, como diria o grande filósofo alemão, Georg Hegel,
Hegel dizia o seguinte: quando a gente começa a receber muita notícia de amigos que se foram passados os anos, é sinal que a nossa hora também está chegando. Tá perto. Mas ele era que nem eu, virginiano, o Hegel, só podia dizer isso. Luiz Vieira, meu irmão, obrigado pela tua amizade. Chicão Tofani, pergunta para você. Gostaria muito de saber de onde vem tanto dinheiro para o Flamengo. Que mágica é esta? Pergunta Carlos Eduardo da Silva Pila. A mágica é apenas uma: criatividade e marketing. Coisa que os times gaúchos não conseguem entrar nessa realidade. O Flamengo descobriu um veio chamado de digitalização. Hoje tem 28 milhões de seguidores. Todo mundo quer anunciar. Hoje ele ganhou mais outro patrocinador. Sócio-torcedor. Ele vende a apólice de sócio, dá direito a comprar para assistir o jogo. E os patrocínios, a base, a venda, e 80 milhões de torcedores, né? Então aí é difícil. Tem uma projeção, Magda, que eu fiz na Grenal com os outros apresentadores. Se as cotas de televisão continuar assim, o Vitorino pode, e a Ana pode até dizer se eu estou errado, pagando, por exemplo, 20 milhões para Grêmio, 20 milhões para Vasco, para outros times, e 100 milhões para Flamengo, daqui a 5 anos o Campeonato Brasileiro terminou. Vai ter um milionário, um ricaço Flamengo e os outros tudo duro. Talvez um Corinthians escapa ainda, porque é difícil enfrentar a máquina do dinheiro. Na verdade, o Flamengo sempre foi vencendo há muito tempo. Tá, mas enquanto fala esse número de 28 milhões, isso aí tem aonde? Isso aí a CBF tem uma pesquisa até... Desculpa, Vitorino. Acho que a Aninha até viu, acho que essa pesquisa... Na realidade, a cota televisiva, ela é proporcional à quantidade de telespectadores relacionados ao clube, e cada vez mais o pay-per-view está sendo decisivo nisso. Porque algumas pessoas entenderam que era rede social, não é isso? É que tem as cotas televisivas, que a televisão, né, detentora dos direitos, compreende que deve pagar mais para o clube que interessa mais a torcida, porque logo terá mais audiência. Só que isso vem se alterando. Antes era cogitado como só apenas o contingente de torcedores associados ao clube, mas hoje a compra do pay-per-view, que é a assinatura dos campeonatos, você faz a escolha do seu time. Então ali eles compreendem também que isso faz diferença na distribuição de verbas para os clubes. Mas é como o próprio Chicão fala, quanto mais sucesso tem o seu clube, maior terá audiência, porque mais torcedores terá. Mas na Argentina, um caso que vem dando bastante certo, e também na Inglaterra, eles se utilizam das cotas unitárias. Todos os clubes recebem a mesma cota, e aqueles que estão subindo de divisão, porque são os piores, porque não tem investimento, eles ganham um pouquinho mais. Então isso meio que equilibra a corrida de todos, né? Os jockeys ficam parecidos, mas mesmo assim o torcedor é quem mais apoia. Os times cariocas, Ana, para disputar o Campeonato Carioca, ganharam 10 milhões. Botafogo, Fluminense e Vasco. Flamengo que é 100. Agora tu vê, um absurdo. Senão ele não aceita entrar na Globo. E essa pressão Será acontece, que é porque ele quer indenizar aquelas famílias e aquelas crianças que morreram queimadas dentro do set? Esse é um aspecto que eu não sei. Mas deveria te informar, porque tu gosta tanto do Flamengo, tu podia tentar saber para nos dizer, porque a gente tem ódio do Flamengo por isso. Eu também, eu não respeito o Flamengo por isso. Porque ele não quer entrar no acordo, porque as famílias pedem 30 anos de indenização, né? Então, mas eu também compreendo, porque pelo lucro que está comprando e está recebendo dos outros jogadores... Que idade morreram as crianças? 17. Tá, mas deixa por 25. Faz uma agora. Querida, 10 mil. Tem razão. Claro, não, e tem que punir o clube. Não, que aí tem, é um jeito gente, de evitar. isso é uma barbaridade. E a própria mentalidade da Roberta, porque infelizmente numa família onde é desestruturada, onde as pessoas não têm uma educação qualificada, às vezes nem o colégio primário se completam. Sim, não tem. Então, o menino, esse jovem, ele se torna a moeda de troca de toda a família. Então, essa responsabilidade associada... É o arrimo da família. Então, assim, o sucesso depende, né? Ele precisa ter sucesso e ganhar dinheiro, porque toda a sua família depende dele. Um jogador que sobreviveu foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros, o Reinier. Agora, o Flamengo tremeu a perninha na frente do Liverpool, sim senhor. Levou um totó de bola do levou Liverpool. Até a prorrogação. Levou não deu sim. Pra ganhar dos caras. Levou sim. O Flamengo não tá com nada. Eu sou Botafogo no Rio de Janeiro. Mas esse tá morto. Esse time não existe mais. O que é isso? Para com esse Flamengo, rapaz. Esse Flamengo. A hora que parar o patrocínio da Globo, vocês estão tirando lá. Os dois italianos aí poderiam guardar as mãozinhas aí pra eu ler uma coisa aqui. Não é melhor ser do Inter? Olá, pessoal. Sobre o caso do cidadão que se defendeu contra 2 bandidos, nada mais justo, já que a polícia não consegue estar ao mesmo tempo em todos os locais, que o
cidadão possa se defender. Antes a família do vagabundo chorando do que a do trabalhador. Vitorino, eu e minha mulher estamos procurando um carro para nós. Vamos seguir tuas dicas. Abraços da Kelly e do Gabriel de Farroupilha. Friozinho bom agora, diz ele. Obrigada, viu? Aqui tá um calor do cão e as pessoas sem luz, sem poder ligar o ar. Eu também gosto muito de ti. Adoro. Não, mas valeu a dica. Comprar carro, compra numa revenda autorizada, ou se for uma loja de usados, uma loja conhecida de muitos anos, que tem tradição. Não compra carro no meio da rua. Isso aí. Fala, Ana. Só pra gente falar que às vezes pra tratar um pouco o calor, o pessoal costuma beber uma cervejinha. Ai, meu Isso Deus. não Até deu nem muito cerveja certo mais em Minas Gerais. agora. Então a gente compreende, né? A gente trouxe as informações a respeito da investigação que está sendo realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na fábrica Baker, lá de Minas Gerais, porque um lote de cerveja estaria adulterado, as pessoas, né, estariam passando mal, tiveram sintomas bem complicados, né, da síndrome, então, nefroneural, que ela acaba atingindo os rins param de funcionar, a pessoa começa a passar mal, se sentir mal e nesse meio tempo também o seu cérebro e a sua atividade cognitiva começa a ser afetada, num espaço de 10 dias após o consumo desse produto. Então a fábrica foi fechada e 3 mortes agora são associadas ao consumo da cerveja e dentro dessa investigação se compreendeu que são 8 rótulos, então, que estão adulterados, que estão, então, contaminados com produtos tóxicos e dentro desses rótulos são 21 lotes que já foram identificados como contaminados. É uma série de produtos da marca. Aqui a gente tem a Belo Horizontina, a Capixaba, a Baker B12, a Baker Pilsen, Fargo 46. São cervejas de ampla comercialização, então, compreendendo que elas podem estar contaminadas, a própria fábrica veio a se pronunciar que as pessoas não consumissem mais os produtos e agora eles estão sendo retirados do comércio. E principalmente quem tem o produto está sendo orientado a descartá-lo, jogue fora. Mas a gente coloca que mais mortes podem ser associadas à contaminação por essas substâncias, porque agora estão aumentando os casos de intoxicação, pessoas que estão procurando. Né? E no dia de hoje teve mais uma morte. Exatamente, que pode ser a quarta morte. E são já 18 casos que as pessoas ainda estão passando por um processo, né, de tentar retirar a substância do organismo e até o tratamento ele é feito com etanol. Só que todo esse processo precisa ser acompanhado por médicos e profissionais da saúde. As pessoas não procurem se medicar com qualquer substância. Ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isso pode agravar ainda mais o quadro que elas já estão passando. Então, quem se sentir mal deve procurar imediatamente uma emergência e quem consumiu também o produto está sendo orientado a procurar um médico, a procurar um posto de saúde para fazer um exame de sangue para ver se tem ou não a substância, né, o dietilenoglicol, que é então a substância que é usada para resfriamento das serpentinas. Até se aventurou agora a possibilidade de uma possível adulteração proposital de ex-funcionários, só que a quantidade que foi de lotes que está contaminado ficou difícil explicar, porque essa água utilizada era a água que estava contaminada, não foi no processo. Não foi no processo de resfriamento. Foi antes de chegar no processo. É isso que levou a polícia a pensar de que a coisa é muito mais séria. Que é uma sabotagem. O caso é policial. Eu vi uma entrevista do delegado na Rádio Jovem Pan de São Paulo, hoje de manhã eu estava ouvindo, e o delegado disse que a linha de investigação da polícia é, sim, de uma sabotagem. Ex-funcionário, concorrência, sei lá. Porque assim, como a Ana falou, todas as cervejas da marca, todas as cervejas produzidas pela BAC estão porque é água. Todas as marcas por causa da água. Não foi um cilindro, não então. O resfriamento foi toda. Isso está levando eles a... Existe uma outra hipótese que seria o comprometimento do lençol freático. Mas o problema é que esse dietil, mono, não sei o que, esse negócio é muito forte, é um acidulante, anticongelante. Não é uma coisa assim. Muito forte, não é um negócio que tu vira na terra e fica lá. O próprio não é um dejeto, né, de alguma empresa, alguma fábrica, assim, que poderia então ter despejado, porque é um produto muito específico. Só falta ser espionagem. É verdade, mas pode, porque é coisa grande, não é uma bobagem. Sabe quem está adorando isso? As grandes cervejarias.
Daí que eu tirei essa ideia da minha cabeça. Porque a ideia que é o seguinte... É coisa de gente grande tá isso. todo mundo com medo de tomar cerveja artesanal. Porque elas vêm crescendo em média de 15% a 20% ao ano no Brasil. Mais ou menos, porque na região diminuiu muito o consumo de cerveja. Assim, tem uma parcela da população... Cerveja artesanal. Mas assim, outras no geral, marcas, porque a pessoa entra em surto, no geral, né? tu fica, bom, se teve pra quem nessa, for não beber sei, claro, não, cerveja? exato. Ah, não, é o ok, grande mas é volume. agora, né? Brasileiro Agora, tem memória exato. curta. A preocupação, Daqui um mês, claro, se não falarem mais, já tá todo mundo tomando cerveja. Preocupação é com a cerveja Porque, artesanal. assim, por exemplo, com eu isso sou- as majors estão se divertindo. isso que eu tô dizendo. Eu sou um. Eu teria um. Não, vou até solucionar isso aí. O senhor não bebe álcool? Pois eu ia perguntar, tu suco de bebe? melancia, socialmente, dona Maria. E o que é beber socialmente? Todo o meu convívio social que for possível, a gente... Quando é que tu tens o convívio social? Nessa Que não turma. seja com coisas de proteína, ovos e não sei o Em quê. casa com a esposa, né, dona Maria? Ah, mas Teve e um quantas momentinho- cervejas tu toma? Não, é vinho, a gente toma vinho. Quantos e vinhos? a gente toma direitinho. É coisa de gente grande? Toma. Confesse que o senhor comeu hoje 10 horas da manhã. O senhor estava com uma bandeja na sua mesa. O que o senhor comeu? Bandeja. Que eu assisti. Comi alguns ovos. Quantos? 8. Ovos Então- cozidos? larguei. Mas e não te embucha? Arroz, frango e aipim. Isso Hoje era deve dar um aipim. vazamento. Mas Oito da manhã? não tem nada que molhe. Tu tinha que tomar cerveja. Tava Pá, tomando- tocar pra tava dentro de tomando você. minhas Não adiantou vitaminas. nada o potinho que eu dei pra ele, porque tu dava uns 10. Aquilo é no lanche. Ali eu Aqui é o lanche. lanche Que tamanho é o também. pote que tu deu pra ele? Assim, com algumas divisórias, né? E eu pensei, não, aqui cabe 2 ovos, aqui cabe... Mas não cabe tudo isso. Não, é que nesse Cabe teu oito, potinho ele cabe. botou só os ovos. E depois no outro ele botou o frango. Olha aqui, ó. Imagina Nós- a pressão do ar comprimido. Parou. Gustavo Vitorino, deixa eu te cutucar com vara curta, Bem como diz feito. o outro. Bem feito aí, ó. O senhor Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira diz assim: olá, boa noite. Por acaso não está na pauta falar sobre as denúncias a respeito do SECOM? Ah, tinha esquecido. Se afeta o mito, mesmo que seja errado, não importa. Boa noite. Tá, o seu, como é o nome do... Mas não é pra ti, mas como tu é o defensor, é o paladino do Bolsonaro. Não, isso aí foi um... É o seu Marcelo Denilson, mas ele é a mesma coisa que ele É, a disse. mesma coisa. Seu Marcelo, quer a minha opinião sincera? Eu acho que Não, primeiro cara, explica qual é o problema do SECOM. O que o doutor Fábio fez? o SECOM, o cara responsável pelo SECOM, tem uma empresa que presta serviços a emissoras de Fábio televisão. Weingarten. Isso, que presta serviço a emissoras de televisão. Ele é o responsável 95% do capital. pela distribuição das verbas. Sim. E ele é dono de uma empresa, tem 95% do capital de uma empresa que prestava e presta serviços a redes de televisão. Qual é a estranheza? É que as verbas das emissoras que ele tem Atende. contrato, a acusação é de que teriam aumentado. Enquanto isso, as verbas da Globo teriam diminuído. Olha bem, isso é tese. Bolsonaro deu uma entrevista hoje e disse o seguinte: vou mandar olhar os números. Sim. Se tiver alguma coisa ilegal, foi o que o Bolsonaro disse. Eu acho assim, ó, o Bolsonaro, agora eu vou falar com o Bolsonaro. Seu Marcelo, o senhor tá fora, agora com o Bolsonaro. Olha que o outro, Ô, quem capitão, está olha aqui, envolvido ó. é o Sami Lieberman, que é o adjunto dele, só pra gente... Isso. Tá? E ele é irmão do empresário que administra a FW do Fábio Que é a Lieberman. sigla do- que é Mas a é que o secretário, FW. só que o secretário Sim. é dono de 95% da empresa. É, o irmão mas assim, É da ó, família. o F é do Fábio e o W é do Weingarten. Na verdade, É, é uma agência de propaganda. Exato, ok, Uma né? agência de propaganda, coisa e tal. Assim, ó, o que o Bolsonaro vai ver? O Bolsonaro diz que vai ver os números e aí vai decidir o que fazer. É assim que se faz. Agora, tem que ver o seguinte, isso aí tudo é queixinha, né? E é de quem? É de queixinha. A Globo e Não, a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. A Foice de São Paulo não sossega, né?
A Foice de São Paulo não para quieto. Hoje teve um articulista da Foice de São Paulo que tu terminou de responder para o seu Marcelo. Sim, é só isso, Marcelo. Marcelo. Eu acho que o Bolsonaro tem que dar uma satisfação, sim. Hoje ele deu uma entrevista sobre o assunto, disse que vai mandar ver, porque não sabia disso, não sabia dos números, disse que vai mandar investigar, e eu vou cobrar dele se em 2 ou 3 dias ele não der uma resposta. Muito tá bom? bem. Não estou defendendo ele. Eu acho que ele tem que botar o cara para a rua se realmente o cara estiver fazendo lambança, ou se ele tiver uma agência de publicidade que está trabalhando dentro da lei, recebendo a comissão estabelecida em lei, toca o barco. Carlos Eduardo da Silva Pinto diz assim: desculpa, mas vou ter que me manifestar pela 3ª vez. Sempre soube que o que faz mal na cerveja é a água. Foi uma piada. Foi meio macabra, né? Porque as pessoas estão morrendo por causa de uma cerveja, Magda, mas foi engraçado. Mandaram uma pra mim hoje maravilhosa, o sujeito enterrado numa piscina, Chicão, cheia de gelo, gelo até aqui. Cuidado, Chicão. E aí perguntaram pra ele, o que é isso, rapaz? Ele disse, o médico, eu tenho mais de 50, parceiro, o médico mandou passar gelo onde estiver doendo. Entrou na banheira. Muito boa essa. Roberta, fala de números. Pois é, Magda. Na verdade, saiu do IBGE a projeção de serviços, dizendo que o setor de serviços em novembro teve uma queda. Só que, na realidade, quando a gente vai estudar melhor esses números, a gente percebe que o setor de serviços em 2019, tanto em setembro quanto em outubro, apresentou sim um crescimento e uma melhora muito boa. E em novembro, esse ajustezinho nada mais é do que uma acomodação. Ainda que em dezembro, quando fechar os números totais de 2019, apresente, por exemplo, 0 de crescimento, ainda assim, o setor de serviços no nosso país cresceu pela primeira vez depois de 4 anos. Desde 2015, no ápice da nossa recessão, esse setor estava com índices lá embaixo. E por que ele é importante? A gente tem que ficar atento. Porque é o setor que mais emprega no nosso país e é um setor muito amplo. Quando a gente vai analisar um pouquinho mais fundo esses dados, também conversando com analistas, eles me disseram o seguinte, que a grande falta de crescimento ainda é dos serviços ligados à indústria. Infelizmente, e está aí o nosso PIB, os números do PIB que eu trouxe no ano passado já estavam mostrando, a indústria ainda está batendo ali, não consegue ainda dar o giro. E é muito importante que a nossa indústria comece a aquecer, porque é ela que mais emprega formalmente. Por isso que a nossa economia, ela está crescendo com o emprego informal. Então, a gente percebe assim, que ainda que a gente veja manchetes dizendo, setor de serviços caiu em novembro, na verdade, ele está crescendo sim, a economia está começando a engatar, o setor informal é grande parte e é bem-vindo que esses serviços estejam crescendo, porque é um ramo muito amplo, como eu estava dizendo. Então, só para a gente fechar, setembro cresceu 0,8%, parece pouco, mas é muito em questão de Brasil. Outubro cresceu 1,5% e tudo leva a crer que até o final do ano esse número total chegue a quase 2% de crescimento. Então, é algo positivo, é uma notícia importante que a gente tem que ficar de olho. Muito bem, de olho vivo e pé ligeiro, tem que cuidar. Seu Marconi? Pois é, dona Magda, ontem, quarta-feira, a região de Fortaleza viveu de novo aquele pesadelo de tiroteio dentro de uma escola. Só que aí, com o passar das investigações, a coisa destoa um pouco desse formato que a gente costuma ver, né? De uma resposta de um aluno que normalmente sofreu bullying, aí volta. É aquele cenário, né, que a gente se acostumou a ver nos Estados Unidos e que acabamos vendo aqui em alguns casos. Nesse caso, a polícia, a investigação hoje dá conta de que parece muito mais um acerto de contas, algo envolvendo, né, facção, alguma coisa desse tipo. Porque o que acontece? Uma escola, o Centro Educacional Doris Johnson, tinha lá a sua quadra de futebol e em um projeto em conjunto com a Igreja Assembleia de Deus da região, eles têm um projeto para as crianças lá, havia uma partida de futebol comemorativa que estava acontecendo. Muita gente ali assistindo, as famílias e tal. Por volta de 7h30 da noite, uma dupla que não tirou o capacete, chegou de moto, não tirou os capacetes, invadiu o ginásio no meio da partida e começou a disparar. Começou a dar tiro para tudo que é lado.
Acertou 2 adolescentes que estavam na partida, um deles estava no banco de reservas, inclusive, e mais uma terceira adolescente que estava na arquibancada na hora da correria, na hora do corre-corre. E depois fugiram, né? Houve ali gente pisando uma na outra, porque imagina, as saídas de ginásio costumam ser, né, um pouco atabalhoadas, assim, não é uma saída, né, clara para você conseguir escapar numa situação dessa. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que é o 8º Distrito Policial que está apurando o caso e agora está fazendo diligências aí para ver se encontra, né, os responsáveis. Eu consegui pegar hoje à tarde alguns relatos de familiares das pessoas que estavam lá e é desesperador, né, porque, por exemplo, a mãe de um dos meninos atingidos, ela estava na arquibancada quando viu o rapaz indo atirando em direção ao filho dela. Imagina que Imagina como é que você reage, o que você faz, né? Grito. E aí tem o inusitado, o menino não viu que recebeu o tiro, né? Ela pegou, graças a Deus, de certa forma, de raspão na região da coluna, né? O médico alerta que, assim, centímetros mais para o lado, ele no mínimo perderia os movimentos, né? Para não dizer algo mais grave, é claro. E uma frase foi muito interessante, não é o caso, mas a frase me chamou a atenção, que ela disse o seguinte: foi um pesadelo, um filme de terror que eu não desejo a ninguém. Eu me vi em outro estado, acho que me vi nos Estados Unidos. Na hora pensei que era uma chacina, que iam matar todo mundo. E eu pensando, meu Deus, meu filho está ali. Tem uma outra mãe que estava em casa, mora próxima, bem próxima à escola, e disse que ela ouviu os tiros e disse lá no colégio. E foi, que é aquela coisa de mãe, né? Claro, instinto, o sexto sentido. Assim, o meu filho, e saiu porta fora, percebeu o que era, voltou em casa então para chamar o seu esposo e foram ambos lá e graças a Deus os três feridos. Tem uma informação do delegado Alencar, que é o 2º Distrito Policial lá, ele que é o responsável por esse caso. Sim. Ele agora no final da tarde passou uma informação interessante. Tudo leva a crer que o caso é muito mais grave do que se imagina. É disputa de ponto de droga dentro da escola. Foi coisa de facção. Inicialmente se pensava que pudesse ser um caso desses mais assim, típicos de tiroteio. Tem garoto de 14, 15, 16 anos, dono de boca, que é patrão, dentro da escola. Olha aonde nós chegamos. Não, e simplesmente... E ainda tem os retardados lá em Brasília que se recusam a reduzir a maioridade penal. Porque tem guri de 15, 16 anos com arma na cintura, atirando. Aliás, esses atiradores, a polícia acredita que sejam jovens dessa faixa. Jovens menores, 16, 17 Imagina ser professor, dona Magda, numa escola dessa, ser professor. É isso que eu estava me lembrando agora. E tem gente que ainda critica. Eu acho que foi a Damares que disse que os professores tinham que andar com uma arma na cintura, quase bater nela, né? Foi a Damares. Foi um dos... Ué, nos Estados Unidos? Não, é que nos Estados Unidos existe um projeto e assim, você não tem os professores, mas tem... na cintura. Claro, o Obama criou as Gun Free Zones, que é assim, entra aqui e dá tiro nas pessoas, é tranquilo. Então tem universidades, colégios, essa parte progressistona de cada cidadezinha. O Obama conseguiu criar essa imbecilidade lá das chamadas Gun Free Zones, que aí assim, você diz pro criminoso, entra que aqui não vai ter nada. Um professor habilitado, tocar giz é bom. professor habilitado que passou no concurso, coisa e tal, esse não é um sujeito no meio da rua que você tem que ver se pode dar uma arma ou não. Professor não professor. Aí vai dizer, mas o professor... Não, usa se quiser. O Marconi está dizendo aqui. Isso. Ninguém é obrigado, mas se quiser, pode dar aula com o revólver na cintura, sim. E só a hipótese dele saber que tem alguém armado, eles já vão pensar 2 vezes. Sim. A contagem é até 10, né? E é claro, inicialmente, repito, se pensava se tratar de um caso desse. Mas o que me chamou a atenção é, assim, eles desceram da moto... Entram. Mas é assim, entram. Assim, o ginásio, o jogo rolando. Sim, as imagens são vai lá, tum, e vai embora. As imagens são assustadoras. Descarrega nos caras lá ainda. Graças a Deus erraram, né, o seu objetivo, porque os 3 ficaram feridos. Mas ninguém mais pegou, né? A sorte no meio de tudo isso, a passividade, lógico, das pessoas. O que você vai fazer diante de uma situação como essa? Você tem um professor de educação física ali, um revólver na cintura, preparado, treinado,
empunhado, Que fosse um segurança do Eles não ginásio. entravam. mandava os dois pro inferno. Que fosse Porque segurança pelas do imagens ginásio. que passaram na televisão, eram garotos despreparados, que não tinham a mínima habilidade com a arma. Você viu pela empunhadura, pela forma Que como tu vê que são atiraram. os gurizinhos que eles Eram põem amadores. na frente, né? Eram amadores. Se tem um professor ali preparado, que frequenta, tiro, coisa e tal, sacava e derrubava os dois na hora. Vamos falar de coisa boa. Hoje eu conheci não, eu faço pilates, já contei 500 vezes aqui. E hoje uma aluna que é da tarde, foi para amanhã, excepcionalmente, e foi muito engraçado. Quando ela entrou, ela estava num ambiente, eu estava no outro, ela começou a se dar conta que era eu, ela fazia assim de lá. Eu digo, o que será que está acontecendo? Mas enfim, resumo da ópera. Acabei conhecendo uma pessoa maravilhosa, que é a Maria Eugênia. Ela é casada com Elson Olendzik, que me adora. Eu não acredito, meu marido vai ficar louco, vai querer fazer pilates, não sei o quê, mas aí ela fez uma foto, então mandou beijo para todos vocês, perguntou-se quem é cada um de vocês, como é que era mesmo, se era assim, se não era assim, como é que era, e afinal de contas, com quem é que o Vitorino viajou, afinal de contas, quantas namoradas o Vitorino tem. Tudo, ela assiste nosso programa e eu disse pra ela que tu não tem namorado. Coitado de mim, eu sou um encalhadão profissional. Exatamente. Parece o Ruschel falando. Aliás, as pessoas estão perguntando pelo Ruschel. O Ruschel tá de férias, tá fora, tá na Praia do Barco. E ele, hoje eu falei com ele assim, confessa que tu tá com saudade de nós, não sei o quê. E ele disse assim, Deus me livre, o tempo tá passando muito rápido. Magda, falando a respeito de férias, feriado, o pessoal ainda tá naquele climinha, né? Exagerei no ano novo, mas o CT Studio Bike tá com uma mega promoção pra quem quiser malhar e ficar fit pro carnaval, porque ainda dá tempo. O precinho é especial, são 30 dias de treinamento intenso, mas bota intenso, porque a última vez que eu fui, o Marcelo quase me matou, mas você sai assim com a alma lavada e vai ficar com um corpinho maravilhoso pra desfilar na Sapucaí, né, Magda? Porque o corpinho tem que estar todo em dia, tem que estar durinho aqui, durinho aqui. Sapucaí? Porque o trabalho é tão forte, a malhação é tamanha que vai dar pra desfilar na Sapucaí. Dá inveja nas outras, nas inimigas. Então, mas eu sei que ele é bom. Ele é bom porque eu vejo como é que tu tá ficando. Promoção. Todo mundo sempre quis ter uma camisa gola, né? É verdade. O meu amigo Paulo Plente da Gola tá fazendo uma promoção, olha só, inacreditável. 60 prata uma camisa Fala gola. assim, as pessoas não entendem. E 90 a com fio egípcio. R$60. 60 reais. E R$90 com a e fio 90 egípcio. reais com fio egípcio. Você quer usar uma camisa gola, ter essa marquinha no peito? Melhor camisa do Brasil. Vai lá na Gola, na fábrica, escolhe promoção até final de janeiro. Um abraço, Paulo. Obrigado pela parceria. Olha, promoção é uma palavra mágica. Eu adoro. Abre muitas portas. Eu entro no supermercado, aprendi a ler aquelas... Tudo que tem cartaz grande, eu vou lá ver o que é. Deixa eu pegar um e-mail aqui, que desde o momento que a gente estava falando lá sobre a invasão da escola, o tiroteio, enfim, eu não quis juntar uma coisa tão ruim quanto essa, que não é das melhores. Boa noite, Magda, esse ilustre bancada. Mais um descaso com a educação. E agora afetando diretamente a nossa escola estadual, Dr. Mário Sperbi, no bairro Campinas, São Leopoldo. Recebemos o comunicado da 2ª Coordenadoria Regional de Educação que teremos que fechar imediatamente um dos turnos da nossa escola. Fechar um dos turnos, Magda, significa, em primeiro lugar, desestruturar as vossas famílias. Remanejar a equipe diretiva, o quadro de professores e funcionários. Por este motivo, precisamos nos unir o mais rápido possível para que isso não ocorra. Pedimos, assim, o auxílio da comunidade. Quem faz esse apelo é a professora Dirlaine Garibaldi, aí de São Leopoldo, obviamente, desta escola que foi referida. E eles fecham os turnos, fecham as coisas assim como... Quem sai para passear? Não quero mais, fecha aí. E aí? Faz o que com os alunos? Meu Deus. Faz o que com as famílias? Fazem o que para trabalhar? Mas será que a secretaria não tem algum projeto? Acho que não, né? Ou talvez até ela esteja se valendo. Por que estão fechando também? Na verdade, o ensino no Brasil está uma grande esculhambação. É uma vergonha. A pátria educadora
Acabou com a educação. Acabou com a educação. A pátria educadora ficou mal educada. A Aurélia disse que encontrou o Chicão hoje no escritório dele no shopping. Ah, mas tá chique, hein, Chicão? E aí disse que tietou sem flashes. É real mesmo. Fico lá, de tarde, trabalhando. Não, mas a pessoa tietou, falou contigo, tirou foto. Não, sem flashes. Bateu papo. Sem conversando. Tá bem, Chicão. Tá animado, né? Não, Sem a presença do Russo, o programa vira uma agência de defesa do Bolsonaro, diz o Ricardo Silva dos Santos. Ponto. Toma. Deixa, Vitorino, não precisa responder todo mundo. Será que o Russo faz todo dia? Responder todo mundo. Na praia do Barco. Ricardo, obrigado pela audiência. A Laurinha Colorada diz que o nosso querido Marne fez uma linda homenagem ao querido Luiz Vieira. Várias pessoas comentaram. Emocionou, Marne. E o Alexandro disse que o Marne precisa ler, já deve ter lido, Caminhos e Escolhas, o Equilíbrio para uma Vida Feliz, Abílio Diniz. Leste? Não li. Não, Abílio Diniz não li, mas conheço o Abílio Diniz, um dos maiores empresários desse país, o homem que esteve sequestrado, foi sequestrado por chilenos e tal, num grupo lá, e eu fiz a cobertura de tudo isso. Fui o primeiro a colocar o microfone, conversei com ele diversas vezes, esse homem foi muito importante, fez uma jogada com o grupo Cassino francês, vendendo as empresas dele, aí as pessoas disseram que ele ia ficar pobre, ele ficou mais rico ainda, está mais rico ainda. E o Abílio Diniz tem mais de 80 anos, e a pessoa que fala, entrar o Abílio Diniz aqui, parece um garotão de 50 anos de idade. É o físico dele, é o físico. Eu estou Até porque ele impressionado aposta com o doutor nisso também, na área Ayrton. da saúde. Espero que vocês estão falando coisas diferentes. Ele é Impressionado fantástico. com o doutor Ayrton Russo. O que ele faz na Praia do Barco? Não, eu que acho que ele tá na praia do Com barco. a mulher, a esposa, todo dia. Eu- O que o cara faz? Aí o Chicão me queima quando eu falo da Irlanda. Eu tô Todo falando do dia assunto, ele vai falar da Praia do Barco. Sempre igual. É a mesma coisa. Magda, amanhã. ontem suscitou Como é que uma foi série parar de questionamentos, inclusive algumas pessoas. O que o coisa disse lá? Como é que foi parar? Pergunta que todo mundo quer. Marne começou com o livro do Abílio Diniz. Aí do Abílio Diniz veio pro Russo pra porque a praia minha do linguagem barco. é drop, senão não e pode eu e a ficar Carla muito chato. começamos a cantar. Eu tô Eu tô raciocinando o que o Marne tá trazendo, eu olho aqui da todo dia. Como foi pra É o Russo lá. É a música É o do momento que tu Russo. levanta e fala, garçom, por favor, eu tô precisando de um pouquinho mais aqui. Eu não sei se tem momentos que eu dou... Será que eu dormi? Tô tentando imaginar o que tá pensando o pessoal da legenda lá. Favorável. Vitorino, eu quero que tu fale a tua manchete. Sim, antes da manchete, Isso Marcos, pode. Porque é o seguinte. Imagina se ele comesse 12 ovos. Exatamente. Agora eu já não aguentei mais. Quantos tu Começa comeu? nos ovos. 8. Ah, tá faltando, são 12. Mas por que foi pros ovos? iria gasificar o mundo. Parou? Gaguejou. Uma informação aqui. Gaguejou. Ontem eu dei uma informação aqui e teve uma galera aí que deitou falação lá na página do Facebook do Atualidades, e eu leio a página do Facebook do Atualidades e respondo educadamente quem opina Não. educadamente e malcriadamente quem fala malcriadamente. Eu respondo. Aí o Bom. pessoal mas a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho é só para quem tem HIV, não é para maconheiro, coisa e tal. Aí eu educadamente, gente, por favor, leiam na íntegra a súmula e ela é autoexplicativa. Então eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ontem para aqueles que me criticaram, dizendo que eu dei informação errada. Aliás, tem uns que me enchem o saco. Parou, não faz assim. Se especializaram em pegar no meu pé. Presta atenção. Quem tá na chuva tá olhar molhado. Tá exposto e Tá. tu diz o que tu quer, tem que ouvir o que não E quer. eu vou dizer para o que eu quero para isso também. Olha aqui, a súmula 443 do TST diz o seguinte, presta atenção, senhores advogados do Google. Ela estabelece as regras de dispensa do empregado. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV, e aí todo mundo diz, não tem nada a ver com toxicoma, e aí, vírgula, ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato do empregado. Invalidado o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego.
E aí eu vou explicar o que eu disse ontem, agora detalhadamente, desenhando. A Justiça do Trabalho entende que o dependente químico é um doente. A dependência química é uma doença grave e, portanto, se enquadra na súmula 443 do TST. Portanto, mais uma vez, eu continuo tendo razão. Senhores críticos, por favor, antes de criticar, leiam. E aos advogados do Google, eu sugiro que vão para uma faculdade 5 anos antes de criticar. Mário Barcelos, os aniversariantes. Mas antes dos aniversariantes... Porque tu tá preocupado com o Flamengo e vem falar dos queridos, eu só falo coisas que as pessoas têm interesse. O que é que tá interessado no Flamengo? Vou pedir pra no Gabigol. Dá pra deixar o Mário fazer a parte Eu fui dele? chamado de energúmeno. Sério? De energúmeno uma figura. Que foi o vegetal que fez? É um mamulengo. É um mamulengo. Deixa os mamulengos pra fora. Um mamulengo de direita. Porque tem dos dois lados. Dos mamulengo dois tudo, lados. né? Porque eu falei dos títulos que tem o professor Paulo Freire. 37 títulos honoris causa em grandes universidades do mundo. Professor de Harvard, professor convidado de Harvard e outros tantos títulos. Discordar do que ele diz, os princípios hegelianos dele, que vem lá de Hegel, que eu até recitei hoje à noite do programa, é uma coisa. Eu também discordo de muitas coisas. Eu discordo e não sou essa figura fantástica. Não, eu discordo. Porque a filosofia, ela confunde mais as pessoas que não entendem o que significa filosofia. O Hegel era assim. E ele seguia a trilha do Hegel no seu processo educacional. Isso discordar, todo mundo... Eu discordo, qualquer pessoa discorda. Agora, você xingar a pessoa, porque a pessoa elogia alguém que recebe todos esses títulos, me chamar de energúmeno, nem sabe o que significa isso, como não sabe o que significa mamulengo. Mas eu vou agora... aos meus aniversariantes. Viu como faz bem ficar do meu lado? Eu sei. Deixa de ser passivo, reage. Não, mas eu não dou nenhum nome. Não dou nenhum nome. Vá procurar no dicionário o que significa mas que o Paulo mamulengo. Freire é um pastel, é? Mas e daí? É um pastel, pode ter qualquer tipo. Aniversariantes, por O favor. primeiro aniversariante, Tá cheio de André Michelin. Preciso falar mais? Não preciso. Pelo sobrenome, todo É o mundo cara sabe que quem é. fabrica o pneu que o Chicão nada na piscina. Não sei. Não sei se Michelin naquela época. Só os vagabundos aí. Fulgêncio Batista. Esse homem foi 2 vezes presidente de Cuba. A primeira vez ele foi presidente eleito pelo povo cubano e a segunda vez ele entra como ditador. Esse homem foi um estroina dentro da política daquele país. Simplesmente, quando vê as tropas do Fidel Castro avançando, ele tinha 10 vezes ou 20 vezes mais soldados por ele ter resistido. Simplesmente pegou o aviãozinho, ó, se mandou, né? E aí cria-se a ditadura comunista em 1959. Ele viveu mais alguns anos, até os 70 e poucos anos de idade, na Costa Rica, em São José da Costa Rica, que é o melhor país da América Central. A Costa Rica é o melhor país da América Central, cuja moeda é o quetzal, que é um pássaro maravilhoso. O Pacto dos Dinossauros foi todo filmado lá. Isso. Eduardo Frei Montalvo, político chileno, que foi presidente daquele país. Jorge Goulart foi um dos maiores cantores desse país também. Os jovens de hoje não conhecem, eu conheço a história dele, eu ouvi muitas gravações. E ele já, quando chegou aos 60 anos, pegou um câncer na garganta. Ele tinha um bocão, né? E sim, canta. Casado com a Nora Ney, boca grande, era outra bocão, cantora fantástica. Comia maçã inteira, assim. assim. Bom, é isso que está dizendo que eu nunca vi ele comendo. Alder Casarré, ator e dublador brasileiro, que morreu em 1992. O Casarré era uma das vozes mais características. Ele é aqui de Santa Maria, pessoal da Gaúcho e tal. Ele morava na ladeira dos Tabajaras, ali em Copacabana. Isso, em Copacabana. O que acontece? Ele e a esposa dormindo, uma bala perdida, fura o vidro e mata ele dormindo dentro de casa. Dentro de casa. Foi uma tragédia em 1992. Ele é o pai daquela menina Casarré? Daquele ator, eu acho que Casarré. Não é o pai da Regina Casarré? Que idade ele teria? A Regina é Casé, não é Casarré, rapaz. Mas tem um Casarré. É o Juliano. Geraldo. Eu tô perguntando. Tem um Casarré que é o Juliano, que é um ator. Esse que o Marli tá falando. o Geraldo Juliano Casé, do programa Casé, da Rádio Nacional. Isso, ele que era o pai dela. É o pai dela. Esse é sabia outro. que ela tinha Não é Casarré. E o outro é Juliano Ah, meu Deusinho. Juliano Mas Casarré. eu acabei de Não te leve daqui. Jô Soares hoje Olha que completando. Deus te ouve.
Ele tá meio surdo. Gente, por favor. O Jô Soares, 82 anos hoje. Eu lastimo sinceramente que um homem com uma cultura do Jô Soares, com o traquejo do Jô Soares, com a experiência, com tudo que ele tem ainda a dar, esteja fora do ar na televisão brasileira. É verdade. E ele adora fazer televisão. Ele tá gagá, ele tá gagá. Tá gagá, rapaz. Foi a morte da filha dele, né? Não, mas não é. Ele podia, se ele voltar a trabalhar, ele melhora. Isso é verdade. Ele melhora, o trabalho ocupa a mente, não fica pensando. Eu vou dizer uma coisa, ele nunca deu muita importância para aquele filho. Bom. Agora, sabia dizer que que ele ele tá tinha mal por causa do filho, não pode ter se arrependido de ter tratado mal o filho. Chicão Tofani, justificativa pra Bebeto de Freitas. Jogador brasileiro que foi campeão do mundo, que ficou caracterizado por fazer um gol de voleio, que é uma meia bicicleta. Bebeto de Freitas não seria o treinador de vôlei, não? Com certeza, dirigente de futebol brasileiro. Não, mas tem o Bebeto, que eu entendi como Bebeto era campeão. Não, esse Bebeto que estava do vôlei, não foi ele falou. Bebeto de Freitas que ele falou foi treinador de vôlei e foi diretor do Mas então Botafogo. deixa ele explicar, porque nem eu entendi quem é. Te deu uma bola nas costas, Chicão. É, que ele dá uma bola nas costas. Falar pra mim de Bebeto, eu falo Bebeto e Romário, campeão de Bebeto 94. falou Bebeto de Freitas. Mas não tem Eu problema. não vi de Freitas. Tu não viu, já tá? Chega para as duas marocas brigando. Mas esse cara só chuta, ele pega no meu pé. Ele pega no meu pé. deixa, Ele é a desinformação Querido, total. eu vou te dar uma frase que tu vai usar pra vida. Já. Vai O descambar meu já, desprezo será a tua condenação. Quando ele falar contigo, tu ignora. Isso. E aí um dia ele vai ver que tu despreza ele. E Bom, ele o vai Sérgio falar. me contou cada Vou coisa continuar. dele. Tá vendo? Outro aniversariante de hoje Vamos lá. é o maior ator do cinema argentino na atualidade, ganhador do Oscar com o filme O Segredo dos Seus Olhos, Ricardo Darín. Todas as vezes que eu vejo um filme argentino, ele está 1000 anos de luz à frente do cinema brasileiro. Ricardo Darín tem uma personalidade. Agora, Mário, com todo respeito ao senhor, o cinema brasileiro é mais legal que o cinema argentino. O cinema argentino é muito depressivo. Eu acho. Não faz tempo que Argentina é não vê. maravilhoso. Ricardo Darín, continue ganhando Oscar, viu? Porque aqui no Brasil nunca ganharam nada. Mas vamos adiante. A Rosana Jatobá, completando 49 anos, né? Locutora, apresentadora, agora voltou para a Globo. Onde é que ela tá? Ela está na Rádio CBN em São Paulo. Porque ela sumiu de Sim, está na Rádio Nem CBN de São o Paulo. traseiro dela, mas A Kate Moss, modelo britânica, essa mulher, Chicão, é muito bonita, Kate Moss. Uma bela Hoje ela tem Não uma quer das responder, agências ficou mais bravo comigo. famosas, né? falou Não, uma contigo, mulher respondeu. bonita. Foi mulher do Orlando Bloom, que é considerado o ator mais bonito do Brasil. Ah, sei quem é. Orlando Bloom? As mulheres acham. Ele é casado com uma modelo da Victoria's Secret. Ok, então vou terminar com uma frase do meu querido Nietzsche. Meu Deus. Niterói? Não, é outro. Odeio as almas pequenas, não tem nada de bom e quase nada de mal. Ah, que ignorância. Quer dizer isso aí. Não é bom nem pra ser ruim, né, Mário? Gustavo Vitorino, a pergunta que não quer calar. Prefeitura distribuirá panfletos antes de multar quem atuar como guardador de carro. O que está acontecendo? Hoje eu conversei com o Rafão, o nosso secretário de Segurança do município, e ele passou a informação que as operações devem começar amanhã, sexta-feira. Serão operações constantes envolvendo a contenção dos flanelinhas. Vai ter identificação, quem tiver contas a acertar com a justiça vai ser repassado para a Brigada Militar para que seja recolhido à delegacia, preso e encaminhado. O Rafão disse que será mais de uma centena de homens, que vão trabalhar em Porto Alegre, em pontos estratégicos onde eles identificam a maior concentração de flanelinhas. E aos poucos, esses pontos serão ampliados e com isso a ideia é retirar os camelores irregulares que vendem óculos de plástico chineses a R$10. Que é um perigo, por sinal. Que é um perigo, que arrebenta os olhos das crianças, dos adultos. Aliás, o Sindiótica tem Está fazendo isso no litoral. Nas praias onde o pessoal tem assim. Meu amigo pires. André Roncato, presidente do Sindiótica, parabéns pelo trabalho. Não compre óculos. Não compre óculos no meio da rua. E além de outras coisas, Magda, como por exemplo aparelhos celulares. Tem gente vendendo celular, Chicão, no meio da rua. Coloca um tapete assim, celular para vender. Não na praia, sendo comercializado de noite, assim, no calçadão. Gente, um absurdo. E tu sabe que é roubado uns iPhones, assim, Celular, iPhone, os caras... É que
não dá uma Então, batida. o secretário Rafael Oliveira disse que a partir de amanhã são mais de 100 homens num trabalho constante, vai ser intensificado. Esses dias eu fui no Mãe de Deus essa semana fazer meus exames periódicos, tá, Geraldo, dá uma olhadinha em tudo, né? E eu... Não ri, Magda. Literalmente em tudo. Tá com saudades dos exames? Não, foi tudo mesmo. É um momento dramático anual que eu Só falta os olhos. Mas eu fecho os olhos e... Vamos lá, continua com os guardadores de carro. Parei no negócio ali, fui naquela casinha lá, digitei 1 hora, não sei o que, papapá, e veio a flanelinha. Sim! Aí, tio, não, peraí, eu tô pagando aqui, vou pagar aqui. Não, mas aí é só pra prefeitura, aqui é pra nós. Então eu quero te dizer, sabe onde é que ele faz isso? Também eles estão fazendo? Na Padre Chagas. Ah, é verdade. Que eu fui trocar meu celular, botar a tela e tal, porque eu quebrei, estava muito bagunçado meu telefone. E aí, eu encontrei um amigo, ficamos conversando e o carro dele estava ali. Aí daqui a pouco tinha um negócio, tinha vencido o horário, né? Aí veio um menino desse que cuida disso. Ah, isso aqui é uma multa? Eu disse, não, isso só tem não sei o que e tal, barará. E um carinha esse... E ele ia pra lá, ia pra cá, ia olhava as placas dos carros e tal. E eu disse pro meu amigo, eu disse assim, esse cara é a flanelinha e ele vai te pegar dinheiro. Não pode ser. Quando o cara ficou deliceu, e aí, o diabo, Padre Chagas, querem pegar Padre Chagas. E em volta do Mãe de Deus também. Mãe de Deus. Mandar um abraço pro doutor Herbert Sauer, meu urologista, doutor Marco Aurélio Azeredo, meu cardiologista. Cuidaram bem de mim. Tá, e é isso que tu queria explicar, isso. Era isso que eu queria dizer, que os flanelinhas continuam atuando, não vai ser imediato, não vamos achar que o Rafão vai tirar de uma hora para outra. Não, ele vai tirar de um lugar, é gangorra, vai tirar daqui e vai subir do outro lado. E aos poucos vai começar a pegar, porque quando houver reincidência, pegou, pá, marcou o nome do cara. Quando houver reincidência, aí já começa a ter encrenca a acertar com a justiça, com a polícia. Então... Tá, mas existe, é legal isso? Não, é ilegal. Não, ilegal, mas extorsão, assim, que o cara... Extorsão mediante ameaça. É isso que eu quero saber, extorsão. O enquadramento é extorsão mediante ameaça. Dona Magda, a senhora sabe quantos candidatos tem às prefeituras, vereadores? 500 mil. Já? 500 mil candidatos que terão os seus registros homologados ou não pelo Tribunal Superior Eleitoral até o dia 14 de setembro. Imagine o trabalho que esse pessoal vai ter para homologar essas candidaturas até o dia 14 de setembro. 500 mil, hein? Já imaginou 500 mil? E o critério para homologar tudo isso? Que é a ficha limpa, né? Cara dele. Me engana que eu gosto. Ficha limpa. Tá bom. Aí entra com recurso que... Falando nisso, você viu o prefeito de Caxias, o Guerra? Tiraram ele, o outro que entrou já pediu impeachment. Também. Sim, mas tu viu o que é? Virou uma festa. Tu viu a bronca? O vice abriu uma gaveta, aí estavam lá dentro uma pilha de pedidos que ao longo do tempo que o Guerra esteve na prefeitura, para PCC, para encostar aqui, para encostar ali, ele recebia, botava numa gaveta e fechava. E o cara achou um absurdo que ele fez isso. Olha aqui, não atendia. Ele fez o que é certo, né? Sim. Não, na verdade, o Guerra foi derrubado. Sim, foi derrubado. O Guerra foi derrubado. Senhores eleitores de Caxias, olhem o que vocês vão fazer na eleição desse ano. Olhem o que os seus ilustres vereadores fizeram com o prefeito que peitou o sindicato, peitou o médico, peitou não sei quem. As empresas de ônibus ele peitou porque ia fazer licitação. E tudo em favor da comunidade. Em favor da comunidade. Então, assim, o prefeito Guerra não recebia não sei quem. Não recebia não sei quem. Não autorizava a passeata não sei quem. Anotem, os vereadores derrubaram o prefeito, o prefeito por motivo que não tinha nada a ver com a cidadania e com a administração da cidade. A gente sabe como é que vai ser o resultado de eleição. O que fizer o grito mais populista, leva. O que fizer a galinhada maior. Não, o que pegar esses papéis que a Magda falou, pegar esses papéis no lixo, botar aqui em cima, rapaziada, bora, aqui, vamos lá. Você quer um CC aonde? E você, quer onde? É isso aí. Lógico. É isso aí, exatamente. Mas o que entrou já pediu impeachment dele. Por que ele fez? Não sei, parece que ele respirou muito fundo lá e fez barulho. Tá vago lá. Virou umas coisas. Comeu 8 ovos. Comeu muito ovo. E aí provocou gaseificação. Como é que foi parar nisso?
provocou É a caseificação da dúvida que eu vou embora daqui todo dia com essa dúvida. Vou pensando até em casa, como para nisso? E aí, quantos ovos tu come quando tu chega em casa pra esquecer? Eu fico imaginando... Que horror! Não, e gente, não é assim, ó. É verdade. Não, presta atenção. Eu posso comer, sei lá, não sei se 8, mas quase chorando enfim. de rir. Mas assim, um omelete, ele come 8 ovos cozidos, embucha o sujeito. Não embucha, é costume. É hábito. O ser humano se Se eu adapta. comer 2, eu já tô satisfeita pro dia Sabe o que inteiro. eu disse quando eu gravei do meu amigo secreto? Meu amigo secreto é um sucesso. Tá? Se ele fosse um animal, ele seria um lagarto. Aí teve gente que achou que era a Roberta que tava lagarteando no sol. Erraram, era um Marconi. De certa forma, eu até entendi, porque todo mundo aqui pega carona um com o outro com o outro. Ninguém pede carona pro Marconi. Eu tô chegando à conclusão de que tem alguma coisa ali. Não, olha Como aqui, é que foi ó, parar na carona? Senhores telespectadores. Não, agora não, Roberta, tá tudo na mesma linha. Não, É que eu não adoro. cola errado que tu vai rodar. Tu vai rodar, não cola errado. Não, mas é que não é só ovo, né? É que essa criatura... E frango desfiado, Não, seco. Como se comesse isopor. Eu tô imaginando Ele é uma de- viagem do Marconi, do Ruschel daqui ao litoral, um com ovo, outro com batata doce. Que emocionante que deve ser. Isso É fit. Isso é Estou pessoal. sendo atacado, eu Isso estou é sendo pessoal, tá registrado. Dona Maia, eu tô me sentindo... Fecharam até a borregada. Tô me sentindo atacado. Mas não está sendo atacado. Pois é, eu tô me Se sentindo... fosse tu fazia uso das suas Vai ter faculdades, retaliação. Vai ter principalmente, retaliação. principalmente de exercícios, de músculo. E boa, vou te botar pra fazer um... Exatamente. Vamos lá, então. A cara dele, a cara dele. Vamos lá. Já partiu pra ignorância. Já quer que eu entre em academia essa história. Já partiu pra ignorância. Eu tô brincando aqui, o cara já Pergunta quer... pra ele o que ele come. Tudo que não se mexe. Tudo que já foi vivo um dia. Sabe a resposta que tu deu agora há pouco? Você bebe socialmente? Eu sou o cara mais antissocial pra beber. Como tudo que já foi vivo um dia. Já foi eu. Aliás, isso é uma frase que eu ouvi de um amigo num restaurante em Jakarta, na Indonésia. No meio do rodízio, ele disse pro garçom: amigo, eu queria conhecer as comidas aqui da região, mas eu queria pedir uma coisa pro senhor. Dá pra trazer daqui por diante só coisa que tá morta no prato? Eu não queria nada se mexendo. Não, tinha de tudo. Claro, batata. Tinha um prato que imitava... Você pensava que era um espaguete? Eu olhei o espaguete, o meu espaguete tá se mexendo. O espaguete tá vivo. É uma minhoca que dá na pedra, que se chama algux. Que é uma E aí minhoca você se que eles apavora de largam a comer minhoca, mas tem cada coisa aqui. Que nojo. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos. Mas não esqueçam que nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro com novidades, é claro. Inédito. E sábado, que é o dia seguinte, ou sexta-feira, casualmente, tem melhores momentos. Nessa semana será... tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Repetindo sério, vou pensar uma coisa triste. E sábado tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Boa essa, né? Beijo pra vocês. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.